Shalom! Abre seus portais, tendo quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério das Feridas. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, ative, se dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas, assim como você, também sejam beneficiados. E é claro que o nosso ministério, ele sempre, o nosso coordenador aqui, mentor principal, é o Espírito Santo. Bem-vindo, amado Espírito Santo, e toda a sua egrégora eclesiástica angelical, para que esta vida preciosa do outro lado possa também ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Então o tema hoje está muito poderoso. Anote aí. Deus já colocou essas leis em movimento. Use a seu favor. Então nós vamos tratar aqui de coisas que são bíblicas, mas que ficou a ver navios. Independente se você conhece ou não, elas existem. Então o próprio Jesus deixou isso às claras. Não exatamente escrita com essas palavras, mas eu vou te passar aqui todas elas com base bíblica, as 12 principais leis universais que regem o universo. Amém? Então, a primeira, anote aí, é a lei da unidade divina. O que é isso? Bom, tudo está interligado, há uma ligação. Somos todos um com Deus e com a criação, com o Criador. Onde é que está isso, apóstola Sara? Bom, uma das passagens bíblicas, porque são N's, eu escolhi apenas essa. João, no capítulo 17, no verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, tu és em ti. Ou seja, nós estamos ligados. Se nós estamos um com o Pai, tudo é por direito nosso. Então, por que tem pessoas sofrendo? Uma pergunta que não quer calar. Então, eu escolhi uma frase que o Senhor me deu aqui. Tudo que você faz aos outros, faz também a si mesmo e ao todo. Então, se você faz o bem, recebe o bem. E se você faz o mal, recebe o mal. Eu não vou entrar aqui em questões, porque isso é um outro assunto, sobre maldição hereditária, problemas geracionais, que isso é outra hierarquia, tá? Eu estou falando tudo que nós fazemos, nós vamos fazer causa e efeito, que também é uma das leis. A segunda lei é a lei da vibração. Tudo vibra, querido. Eu estou vibrando agora. Eu estou mandando ondas aqui. Você está recebendo ondas através do seu PC, notebook, através do seu computador, do seu celular. São ondas vibracionais. E o que é isso? Então, ele vai dizer o seguinte: tudo é energia em movimento, vibrando em diferentes frequências. Se você vibra numa frequência baixa, de dor, de escassez, é mais do mesmo. Independente da sua hierarquia eclesiástica, das suas condições financeiras, tudo vai retornar. Então, o Senhor falou aqui no Salmo 150, no versículo 6, todo ser que respira, louva o Senhor. Ou tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Então, quando eu estou vibrando uma frequência alta de gratidão, de benevolência, de favor, as coisas vão acontecer. Aí você dizer, mas apóstola Sara, eu estou fazendo certo e não está acontecendo. Existem regras de desintoxicação, que se der tempo eu passo para você, ok? E a frase que eu coloquei aqui é: o que você vibra vai atrair emoções e pensamentos, porque tem frequência. Eu canso de dizer e vou repetir, lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, aquilo que você está pensando, em pobreza, escassez, miséria, dor, problema, é mais o mesmo. Por exemplo, tem pessoas que querem casar, estão desesperados por um marido ou uma esposa, não vai atrair, porque o desespero repele. Tudo que você forçar vai repelir. Tudo que você forçar alguma coisa, fazer até oração forçada, querido, preste atenção, experiência própria, não vai acontecer. Você ensinou alguém, você instruiu, você ou comunicou alguém para alguma situação, solta. Não fica lá cutucando, vai acontecer isso. Ei, você lembrou daquilo? Para. Não force nada.
porque o fulano, ciclano, beltrano vai entender o que o universo vai entender. Vou repelir. Não vou poder fazer acontecer, porque está forçando. Querido, isso é para tudo. Isso é para negócios, para finança, para casamento, para concursos públicos, para tudo. Eu estou falando, querido, por experiência própria. E teve coisas que ninguém me ensinou. Eu aprendi literalmente na dor. Se eu soubesse disso mais tempo, muitas coisas eu teria evitado. Mas eu tive que aprender a duras penas. E hoje eu estou fazendo com que você não sofra coisas que eu passei, porque eu tive que aprender nas duras penas, ninguém me ensinou. Depois vieram muitas pessoas querer ensinar, mas eu já estava na prática. A teoria foi só um detalhe. Então, tudo que você forçar, você ficar cobrando pessoas, falando, aquele negócio, você está repelindo, você está expelindo, ok? A terceira, bendito é o nome do Senhor, é a lei da ação. Mudança exige movimento, fé sem ação é estagnação. E é claro que eu ia ler essa passagem em Tiago 2,26. A fé sem obras é morta. Então, toda movimentação minha tem que ter efeito, tem que ter resultado. E como é que eu faço isso? Faça com a frequência alta. E qual é a frequência mais alta? É a frequência do amor. Tudo sofre, crê, suporta e espera. E a frase que eu coloquei aqui para você entender melhor: toda intenção sem ação é como uma semente nunca plantada. Então, se você está pedindo algo, falando algo para alguém de alguma forma, intencione de coração. Agora, se você faz algo para alguém com uma outra intenção, anota isso aqui que é importante. Não vai acontecer. A pessoa não vai vir. Porque a sua intenção é até boa, mas vai expelir. Vai expelir e não vai acontecer. Porque você pensa uma coisa, você recebe uma profecia ou uma profetada, dizendo que é para tal coisa acontecer e não acontece. Então, tem profecias que se eu não tiver em movimento, não acontece. Porém, o que eu faço com as profetadas, aquelas coisas que é da carne? Você pega e faz uma limonada. Bate no liquidificador, pega o que é bom e segue à frente. Eu e você, que não vamos agradar a todos. E graças a Deus por isso. Que até o próprio Jesus quis ser o melhor dessa terra, mas ele foi apedrejado, cuspido, levado no madeiro. E você acha que você não vai estar no madeiro de vez em quando? Pessoas não vão falar mal de você? Pessoas não vão falar mal de mim? É óbvio. E tá tudo bem, deixa pro universo, ele resolve, tá? Vamos continuar. A quarta, a lei da correspondência. Isso aqui é muito importante. Como é dentro e fora, como é dentro e fora, o externo reflete o interno. Então, literalmente, Provérbios 27:9 fala aqui, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem reflete, ou seja, é um espelho. Então, a boca fala que o coração está cheio. Se você o tempo todo fica, não é de Deus, é diabo. O que está dentro do teu coração, meu amado, minha amada? É só lixo. Você precisa se limpar, se desintoxicar. Olha, eu vou dizer uma coisa por experiência própria. Eu olho tudo, eu analiso tudo e boto nos pingos nos is. Aquilo que é bom, eu pego para mim. E o que não é, joga fora, descarta. Come a carne do peixe e a espinha jogue fora. Porque, queridos, no universo, no mundo espiritual, quando você tem o espírito arrebatado, o bruxo sai do corpo com projeção astral, ele sabe de coisas inefáveis. Nesses últimos meses, últimos anos, eu tenho experimentado coisas inefáveis que eu não posso falar aqui. Você vai se radicalizar. Porque você não está preparado. A religiosidade não deixa você avançar. Mas quando você pega, literalmente, as Sagradas Escrituras e começa a estudar no hebraico e no aramaico, o que está aqui em português não é nem a metade.
Por isso que Jesus foi dito como bruxo, porque ele fazia coisas que aos fariseus não agradavam. E você acha que eu, com alto nível, vai agradar a todos? Não. Então fique em paz. Frase que eu coloquei aqui, ó. Mude seu mundo interior e seu mundo exterior seguirá. Quando você se autoanalisa quem realmente você é, as coisas vão mudar. É automático. Não force ninguém a mudar aquilo que você quer que seja. Cada um tem o seu tempo. Por que está Eclesiastes 3? Tudo tem um tempo. Às vezes, alguns vão amadurecer daqui 100 anos, ou nunca. E outros vão amadurecer rápido. Porém, eu tenho que entender, eu tenho que amá-lo. O apóstolo Paulo falou bem claro, suportando uns aos outros. Você acha que o apóstolo Sara não suporta irmãos? Que entra em contato para mim quase todo dia, fazendo perguntas assim, até inusitada? E eu tenho que entender, porque disse, pai, se fosse há 10 anos atrás, eu ia dar um corte. Mas hoje, como eu tenho temperança, equilíbrio, os 4 elementos da terra equilibrado, os 4 elementos do corpo equilibrado, eu consigo responder. E às vezes eu tenho que até fazer de conta que eu concordo, só para não dar lenha no fogo. Entendeu, queridos? A gente tem que precisar de estratégia. Quinta lei, a lei da causa e efeito. Essa aqui é uma das melhores, preste atenção. Tudo o que fazemos retorna, nada é por acaso. Então, lei da causa e efeito. Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Agora, se você planta com intenção maligna, você vai colher. Gente, não precisa nem ser crente para isso. Independe da religião, da congregação que você está, se você tem um pastoreio ou não. Isso aqui é para todos. Essas leis aqui, independente se você é espiritual, budista, metodista, católico, pastólico, rabachai, que devassai, o que for. Isso aqui é universal. Por isso que são 12 leis universais, independente da espiritualidade que você segue. Isso aqui é mundial, tá? Mas eu dando bases bíblicas para não dizer que eu estou sendo herege, porque tudo está na Bíblia, querido, só que as pessoas não entendem na profundidade. Tem coisas que o Senhor deixou códigos. E aí só quem vai ser arrebatado em espírito vai entender o que eu estou falando, certo? Então, toda ação tem uma reação. Você planta o que colhe. Por exemplo, falando aqui com os agricultores, eu já plantei muita coisa. Você vai plantar cebolinha, você vai colher cebolinha. Agora não adianta você plantar batata e colher abóbora. Vai ter uma sequência. Então, aquilo que você ora, que você intercede, que você busca, que você abençoa, você vai ser abençoado. Você solta para o universo, aquilo vai te voltar. Você não precisa ficar implorando e pedindo coisas para ninguém. Você vai orar, você vai interceder, você vai falar direto ao Pai. Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, um só. 3, mas em 1. A sexta, a lei da compensação. O que é isso? A recompensa vem conforme suas ações, visíveis ou não. Elas vão retornar. Qual é a passagem bíblica? Essa você sabe de qual é salteado. Mateus 6,6. Ora teu Pai, que em secreto te recompensará. Então, fechando a sua porta, ora o teu Pai, que ele vai te recompensar no secreto, no culto. E eu deixei essa frase aqui, ó. O universo é justo. Cada gesto de amor será retribuído. Tudo vai ser retribuído, querido. De bem ou de mal. Aí você faz a pergunta, mas por que pessoas boas recebem coisas ruins? Tem coisas que não são explicáveis aqui na terra, mas são nas celestiais. Ok? Por quê? Porque, querido, não era para ter mais fome, gente miserável, não era para ter gente presa, não era para ter bandido, não era para ter nada. Mas por causa das leis das massas, da manipulação das massas, das pessoas que pensam baixo, vibram baixo o tempo todo, esse mundo jaz do maligno. Então, por isso que as pessoas sofrem por causa da manipulação dos seus pensamentos, porque tudo está aqui. Não era para nem ter hospital e enfermo lá. Era para ter só pessoas saudáveis. Mas por que disso? Por causa da sua consciência.
Simples assim. A 7ª é a lei da atração. Você atrai aquilo que está em sintonia com sua energia. Teve muitas coisas que eu tive que me afastar de algumas situações para eu poder avançar, principalmente em ministério, em situações, em dons espirituais. Porque se eu ficasse em tal lugar, em tal situação, as pessoas iam me cangalhar, as pessoas iam me botar em cativeiro. E eu, desperta, filha. Tem hora de se avivar. Tem hora que o profeta se recolhe para estudar, para interceder, para jejuar. Porque tem lugares que você vai movimentar, mas tem lugares que você precisa recolher. Todos os profetas passaram por isso. E é claro que eu vou passar, e é claro que você passa. Só que as pessoas não entendem, elas querem sugar você o tempo todo. Só que você precisa se recolher, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa se cuidar. E muitas vezes as pessoas não entendem, impõem coisas. Então, quando as pessoas impõem, as pessoas se repelem. Frase, Mateus 11:24, coloca aqui, tudo o que pedides em oração, credes, eu recebereis e tê-lo-eis. É claro. Quando você fica pedindo, você pede e agradece e solta. Não fica assim, mas Deus, será que vai dar certo? Vai começar tudo de novo. Aí o anjo está quase para trazer a tua bênção, a minha bênção, volta, porque você duvidou. Toda vez que tiver dúvida, tiver murmuração, retorna. É por isso que tem pessoas que eu fico até triste, que fazem campanhas, 21 dias, 40 dias. Eu amo essas campanhas, tá? Esses propósitos. Mas só que essa pessoa, desde o primeiro dia, tu fica duvidando, pode fazer 1000 dias, não vai acontecer. Porque a sua vibração está em outro foco. Você tem que intencionar, você tem que vibrar. Marcos, se eu não me falo em memória, Mateus 9... 20, 21, vai falar daquela mulher do fluxo de sangue. E Lucas 8, 42 também. Ela intencionou, se eu apenas tocar nas olas de Jesus, eu vou ser curada. Então, tudo que você for fazer, seja de qualquer área, você tem que intencionar de coração. Agora, se a tua intenção não for verdadeira, só for da boca para fora, com os meus lábios me honro, mas o seu interior é um sepulcro caiado. Simples assim. A 8ª lei. A lei perpetual de transmutação de energia. O que é isso? Energia está sempre se movimentando e pode ser transformada. A lâmpada aqui está acesa, eu estou em movimento. Você está em movimento, tudo é uma energia. Romanos 12, 2, que eu amo demais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma o seu corpo, a sua mente e o espírito, ou seja, o seu PNL de Jesus Cristo. Está na hora de você mudar os seus pensamentos, os seus paradigmas, sair dessas crenças limitantes, essa baixa vibração. Não sei se vai dar certo. Você já vibrou baixo. Você pode até ter um pastor, um apóstolo, um bispo. Você pode ser um empresário de alto nível, mas pensando dessa forma, as coisas não vão acontecer. Simples. Tá? Eu coloquei uma frase aqui, Você pode mudar a sua vida mudando a sua vibração. Não está vibrando? Você quando pega um copo de água, você vê lá enchendo a caneca, não está vibrando? Então, aquilo que você vibra é aquilo que vai atrair. Então, o que você está pensando? Quais são as suas emoções? Quais são as suas estratégias? Qual a sua intenção verdadeira? Analise isso, pega, eu sempre gosto muito de papel e caneta, gente, não sai de perto de mim. Aqui tem assuntos que eu nunca vou falar para ninguém. Porém, está aqui escrito, coisas que isso me levou lá na profundidade, me arrebatou, me levou lá. Eu nunca vou poder falar. Quem sabe eu posso até escrever um livro, deixar em morto, talvez eu nem exista mais, ele vai ser divulgado. Nossa, a apóstola Sara mesmo falou isso, mas não está aqui mais. Queridos, se vocês virem o que é o mundo espiritual, essas igrejas aí, meu Deus, iam vibrar muito mais poder. Não vibram porque é mesmice, voto de pobreza, voto de escassez, que não vai acontecer. E aquele entra e sai a mesma coisa. Tá na hora de fazer avivamento de dentro para fora. Mas, infelizmente, a manipulação das massas não deixa. A mesmice, a miséria, a mazela,
Tudo que olha ao redor é pobreza, escassez. A gente sabe disso, queridos. Agora, se você só olhar para esse lado, é desse lado que ele vai te dar. Simples! Anota tudo que eu estou te falando. Então, a frase que eu coloquei aqui, ó, na 8ª lei. Você pode mudar a sua vida mudando a sua vibração. Irmã, mas tem muitas pessoas que não pensam como eu. Ninguém vai pensar igual, mas pode pensar semelhante. Então, comece de você, querido. Não pense que o grupo de pessoas que você convive vão concordar com a sua opinião. Você acha que Jesus, com 12 discípulos, esses 12 discípulos concordavam o tempo todo com Jesus? Era nada. Jesus, com todo amor, com toda paciência, instruía, mas eles estavam com paradigmas, com crenças limitantes. Então, tenha paciência, tá? Eu atendo muitos irmãos e irmãs de todos os lugares, de todas as nações, e eu tenho maior paciência para ensinar. Tem aqueles que eu já posso engordar um pouquinho o caldo, mas aí quando boto um pouquinho mais de caldo, a pessoa, ei, que é isso? Então, eu tenho que ir devagar. Porque o que o Senhor me mostrou no mundo espiritual é alto nível. Que os bruxos sabem, que nós como pastores, apóstolos, devemos saber, para destronar principado. Você acha que um pastor dessas religiões aí consegue destronar um principado? Querido, você vai apanhar muito. Eu estive lá e vi, não é bem assim. Você tem que ter um preparo, você tem que ter patentes espirituais, você tem que estar vibrando alto nível o tempo todo, senão você não aguenta, você sai de lá arrebentada. Esses dias você me levou em espírito e vi muitos irmãos meus, pastores, apóstolos, amigos em Cristo, em cativeiro. Só que eu não posso falar, porque primeiramente eles não vão acreditar. Segundo, muitos deles não queriam nem sair de lá. Simples assim. Eles estavam na zona de conforto. Então, o que eu posso fazer? O anjo disse, filha, volta, porque não podemos fazer nada. Eles não querem sair de lá. E eu voltei. Vai entender? Só ore e peça para Deus te mostrar que Ele vai te mostrar. A outra, a lei da relatividade. Tudo é relativo. Nossos desafios nos fazem crescer. Querido, se você está numa zona de conforto, está na hora de você movimentar, de você avançar, porque quando chega num patamar, você diz, eu fiquei na zona de conforto agora. Você diz, movimente-se. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o que? Para nós o eterno peso de glória. Ninguém gosta muito dessa frase aqui. Mas a tribulação, aqueles agitos, aquelas coisas, é gostoso. Faz você crescer de patente espiritual. É claro que você vai mandar um oásis de vez em quando para mim e para você, porque nós não aguentamos. Mas daqui a pouco começa de novo. Porque o crente fica assim, tá tudo bem. Não, movimente-se. Aí não jejua, não ora, não intercede, não faz visita, não quer fazer mais nada. Tá bom? E a frase que o Senhor me deu foi, compare-se com a graça e não com o problema. Quando eu só foco no problema, é problema que eu vou ter. Nós estamos aqui para resolver problema. Não que não vamos ter problema. Problemas têm que vir para solucionar. Vibrar na frequência de solução, ok? A 10ª, lei da polaridade. Norte e sul, leste e oeste, quente e frio, fraco e forte. A vida tem ciclos, nascer, crescer e descansar. Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não se cessarão. E aí também, né? Eclesiastes 3, há tempo de matar, há tempo de colher, há tempo de costurar, há tempo de rasgar, há tempo de ajuntar, há tempo de se afastar, essas coisas. Está tudo ali na Bíblia, as pessoas que não entendem a essência. E a frase que você me colocou anote aí, tudo tem um tempo certo, aprenda a dançar conforme os ciclos. Eclesiastes 3, tá? E a 12ª, a última aqui, que são milhares de leis, mas as 12 principais. A lei de gênero, tá? Tudo contém princípios masculino e feminino e cria
e criar e nutrir. Então, existe macho e fêmea. Não existe lésbica, não existe homossexualismo, não existe transexual, não existe bissexual. Existem pessoas héteras, homem e mulher, macho e fêmea. O que é fora disso, eu não estou lhe criticando quem está nesse pecado. Mas estou dizendo que o homem fez homem e mulher, macho e fêmea, e ponto final. O que passa disso é aberração. Tem N passagens que falam disso, mas eu não vou citar. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a mulher e os criou. E a frase que o Senhor me deu: equilibre o fazer como sentir, o agir como ser. Então, se equilibre. Essas 12 leis é para você entender o campo vibracional que você está. Em que você está vibrando, o que você está frequência. Você pega uma estação de rádio, vamos lá, 92.7, estação X. Se você ficar lá tentando 92,6, está chiando, 92,8 não está chiando, mas é 92,7, é ali. Quando eu e você acertamos a frequência, aquilo que focamos, aquilo que nós estamos orando, colocando a intenção, o milagre do Kairos de Deus, que é a plenitude de tempo, com o Cronos do homem, que é a minha oração, elas vão se juntar. E vai acontecer o quê? Milagre, batismo, cura, renovo, interpretação, favor de Deus e o nome ser glorificado. São coisas simples, fáceis e nutritivas. Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, que essas 12 leis, meu Pai, que se 12 portais, os 12 apóstolos, Senhor, que haja uma ativação de entendimento, de equilíbrio sobre a sua esfera espiritual, sobre aquilo que está vibrando, Pai, não forçando, não impondo, não sendo narcisista, um desequilibrado, mas uma mulher, um homem de equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para que todas as células espirituais, as suas membranas espirituais, os filamentos, elevam até a 7ª dimensão, transmutada em luz, a luz esmeralda de cura do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueça que aquele que começou a obra, ele vai terminar em o nome de Jesus.